Olá, meu nome é Tassiane, eu sou bolsista voluntária do Laboratório Artemis da UDESC de Laguna e eu tenho como orientadora a professora doutora Daniele Benício. No laboratório, eu acompanho o grupo de pesquisa que estuda os espaços sagrados católicos em Laguna. E nele sou responsável pelo plano de trabalho intitulado Os Espaços Sagrados da Igreja Católica em Laguna após Concílio Vaticano II, Ponderações sobre a Arquitetura Sacra Lagunense. E essa apresentação é composta pelas considerações iniciais, a arquitetura sacra lagunense, conclusões preliminares, referências e agradecimentos da pesquisa. Bom, a cidade de Laguna está inserida no estado de Santa Catarina, no Brasil, e apresenta uma distância de aproximadamente 125 quilômetros da capital Florianópolis. Como objeto de estudo, nós temos então as paróquias de Santo Antônio dos Anjos e Nossa Senhora dos Navegantes, ambas da cidade de Laguna. Mas em função da pandemia do Covid-19, houveram alterações no cronograma da pesquisa e nesse primeiro ano os esforços foram direcionados para uma das paróquias, que é de Santo Antônio dos Anjos, ela fica mais ao norte da cidade, enquanto a paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes fica mais ao sul e mais afastada da área central. Bom, o objetivo geral da pesquisa é analisar a conformidade arquitetônica desses templos de acordo com o Concílio Vaticano II. A partir disso, então, estão os objetivos específicos em relação aos aspectos arquitetônicos dos santuários, como conhecer as necessidades espaciais e os princípios conciliares, e também caracterizar cada um desses templos, suas transformações e seu estado de conservação. Além disso, são várias as justificativas para essa iniciação científica, dentre elas o salienta a importância do catolicismo para o desenvolvimento lagunense e a escassez de pesquisa a partir da ótica arquitetônica sobre esse tema. A nossa abordagem metodológica se deu pela investigação documental bibliográfica e iconográfica, realização de fichas com a descrição da obra, levantamento de dados em loco e análise qualitativa e, por vezes, quantitativa dos dados. Bom, o surgimento da Urbe de Laguna está atrelado à linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que em 1494 cruza o território lusitano em função da sua posição geográfica privilegiada. Contudo, a origem do berço citadino lagunense se dá com a chegada do dito fundador Domingos de Brito Peixoto no século XVII, e que, por ser católico, logo de imediato constrói uma capela dedicada a Santo Antônio e ergue a cruz cristã. A partir desse empreendimento, o território é consagrado. Desde então, apresenta um desenvolvimento que é pautado nos preceitos católicos e isso se perpetua até a atualidade. Então, em 1714, esse território torna-se finalmente a Vila de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, que em 1725 é elevada à paróquia, para finalmente, em 1847, se tornar uma cidade. Além disso, em 1985 Laguna tem seu centro fortemente historicizado tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Nessa primeira etapa foram inventariadas 11 das 15 igrejas da paróquia de Santo Antônio, sendo que 3 capelas possuem representantes idosos que, em função da pandemia, não puderam nos receber, já a do Senhor dos Passos fica dentro do hospital e pelo mesmo motivo não foi inventariada. Com isso, os dados foram baseados nas 11 capelas visitadas. Inicialmente, foi constatado que 3 dos 11 templos são pré-conciliares, 7 pós-conciliares e um ainda não apresenta data de fundação definida. Sendo a matriz de Santo Antônio dos Anjos, fundada em 1696, a primeira igreja da cidade. Além disso, também são pré-conciliares as capelas de Nossa Senhora Auxiliadora, com sua primeira construção em 1938, e a Capela São Judas Tadeu, construída em 1945. Também foi constatado que apenas 2 dos 11 templos possuem capela-mor. São eles a Igreja Matriz e a Capela São Judas Tadeu, ambas pré-conciliares, como já foi dito. Também 10 dos 11 templos apresentam Capela do Santíssimo, sendo a Capela Mãe Peregrina a mais recente da paróquia e, com fundação em 2002, a única sem o espaço. Outro aspecto levantado foi a presença da torre, onde 10 dos 11 templos apresentam um elemento, sendo a Capela de Santa Teresinha a única sem, porém, como se encontra em reforma, esse dado pode ser alterado. Em relação aos anexos, também 10 dos 11 templos são contemplados, sendo a Capela de São José e Santa Rita a única com a ausência dos mesmos. Além disso, 9 templos possuem patologias, um não possui e o outro está em reforma. Entre os 10 inventariados e desconsiderando que está em reforma, há uma média de 2,2 patologias por templo. Destas, as duas mais recorrentes são as manchas externas e a umidade, mas também são encontradas outras patologias.
Contudo, o mais intrigante é que 100% das edificações inventariadas possuem formato retangular, ainda que deste total, apenas 3 templos sejam pré-conciliares. Esse fato demonstra o inconformismo em relação às recomendações do Concílio Vaticano II, uma vez que seu objetivo principal foi promover a reforma litúrgica, fomentar a vida cristã, adaptar seus templos e assim por diante. As autoridades no campo da arquitetura sacra, como Cláudio Pastro, apresentam como exemplos positivos a planta baixa quadrada, seja o seu espaço de nave destinado para a assembleia quadrada ou semicircular. Em relação aos formatos retangulares, eles podem ser confundidos com teatros e assim criam ativos e passivos durante a liturgia, o que vai de encontro com as recomendações conciliares. Dito isso, é de se espantar que 7 dos 11 templos estudados sejam pós-conciliares e ainda assim apresentem planta retangular. Outro ponto a ser ressaltado é a realização da manutenção das capelas pelas comunidades, as quais colaboram para o bom estado de conservação dos templos, ainda que não haja uma comissão de arte ou arquitetura sacra que as dê suporte. Contudo, por vezes são feitas intervenções inadequadas que decorrem do inconformismo popular em relação às determinações conciliares e em relação ao gosto pelo figurativismo nos templos. Obteve-se então como resultado a caracterização e a análise dos espaços sagrados da paróquia de Santo Antônio dos Anjos. Além disso, a equipe teve participação em congresso nacional e internacional. Os principais desafios enfrentados se deram em função da pandemia do Covid, ao acesso a documentações fundamentais e à escassez do registro histórico sobre a paróquia e suas capelas. Já as próximas etapas são a conclusão do levantamento da paróquia de Santo Antônio, o início do levantamento da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes e a realização da reunião para diagnóstico das conclusões. Aqui estão nossas referências e os nossos agradecimentos a todos que colaboraram. Muito obrigada!